Glória a Deus. Quem mais além de mim? Quem mais além de mim está debaixo dessa nuvem, minha gente? Eu fico imaginando como é possível ter medo debaixo de uma nuvem dessa. Como é possível ter medo debaixo de uma nuvem dessa? Não é possível. Não é possível. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Ora masuri cantarabás, nemanturi quebantarabastérias. Lemasuri mequeturi antaramanduri quebantarabás, saramashuri casaramanduri queteramanduri marasuria. Enamasuri cataramanduri catarabassai, icotia matiosita maturi maturi antarabás. Aramakara shireketuri mantarabás. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Bom, nós vamos dar sequência aqui, já estamos com 119 pessoas. Vamos dar sequência. Eu vou conectar já o meu convidado. Eu vou pedir o pastor Sidney que mande um pedido aí, por favor. Eu vou tentar te localizar aqui também, mas eu quero antes apresentar o nosso texto áureo. João capítulo 4, versículo 23, que diz: Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Jesus está dizendo, a hora vem e já chegou. Apóstolo, a hora vem ou chegou? As duas coisas. Para alguns ela vem, para outros ela já chegou. Você só precisa se decidir qual você é, em qual fila você está. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Colocar aqui o meu convidado na lista. Pastor de uma belíssima igreja em Itapira, São Paulo. Um homem de Deus que eu tive o prazer de conhecer através do pastor Davi Santos. E aí está ele conectado. Pastor Sidney Sampaio. Paz, meu irmão. Como é que você está? Apóstolo Jefferson, é um prazer muito grande adentrar esse vídeo com o senhor ao vivo, diante de tantos amados aí que já estão aí acompanhando a gente nesse bate-papo. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus. Glória a Deus. Para mim é um prazer, tá? Eu costumo dizer o seguinte, conexões, relacionamentos é um dos grandes segredos de Deus. Por isso que Deus não existe sozinho, ele existe em 3 pessoas. Então, quem inventou o relacionamento foi o próprio Deus. Amém. Né? Ao se revelar em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, relacionamento é um dos grandes segredos do reino. Então, até há um tempo atrás eu não te conhecia, não sabia que você existia, você não sabia que eu existia. De repente, uma conexão que já havia sido promovida por um outro pastor, de repente, nos conecta e assim sucessivamente, e isso fortalece, né, essa, eu vou chamar de coalizão da santidade, né, que é quando pessoas se encontram, se juntam para um propósito comum, ou para um bem comum, que nesse caso é o estabelecimento do reino de Deus, né, na face da terra. Então, eu quero primeiro te pedir que você, por favor, se apresente aí para a nossa audiência, e com os detalhes devidos, quem é você, casado com quem, pai de quem, qual a igreja você pastoreia, desde quando pastoreia, em que cidade está esta igreja e como está esta igreja espiritualmente. Por favor. Apóstolo Jefferson, eu sou o pastor Sidney Vicente, pastor presidente da Igreja Metodista Ortodoxa
na cidade de Itapira, no interior de São Paulo, embora eu seja um carioca da gema. Casado com a pastora Ana Paula, né, Vicente, e tenho um filho muito bonito, que é o Mateus, um menino de 21 anos, né, que é o Mateus Vicente. Estou aqui na cidade de Itapira, embora eu more em Mojimirim, que é uma cidade vizinha a 25 quilômetros. Nós estamos aqui em Itapira desde o ano de 2016, fazendo um trabalho para o nosso Deus, né? E vivendo isso que o senhor acabou de falar, que é a questão do relacionamento e da comunhão. Eu costumo dizer que todos nós fazemos parte de um quebra-cabeça, onde só Deus sabe aonde estão as peças, e essas peças, quando se juntam, formam o desenho daquilo que Deus quer para a vida de cada um. E, na verdade, tudo faz parte de um plano só e de um desenho só daquilo que já foi arquitetado por Ele. Que Amém? fantástico. É isso mesmo, isso é verdade. Eu quero já antecipar, no finalzinho a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas eu já quero antecipar para a audiência de que eu estarei ministrando nessa igreja querida, em Itapira, nos dias 19 e 20, não é isso? Acho que 19 e 20 de abril. Do mês de abril. Do mês de abril. 19 e 20 do mês de abril, eu estarei nesta igreja querida aí. E para aqueles que já conhecem, um amigo meu chamado Davi Santos, pastor Davi Santos, um companheiro, um profeta de Deus, um conferencista, viaja esse Brasil de ponta a ponta. Pastor Davi é também desta igreja, companheiro do pastor Sidney. Portanto, pastor Sidney, mais do que bem referendado. Se bem que a essas alturas ele já é o que é, porque eu já o conheço, né? Eu já o conheço, mas inicialmente esse relacionamento começou por intermédio do pastor Davi Santos, que é uma pessoa muito querida em todo o Brasil. Então, os interessados, aqui em cima, aqui, ó, tem uma setinha aqui, ó, bem na ponta do meu dedo, tem uma setinha. Você clica nessa setinha e você vai ver o nome do pastor Sidney, tá? E aí você pode segui-lo. Se você quiser segui-lo, se você veio pelo meu canal, você pode clicar aqui e seguir o pastor Sidney. Se você quiser saber mais detalhes do evento em Itapira, São Paulo, que fica perto de Rio Claro, né, pastor? Fica perto de Rio Claro, né? Fica ao lado de Águas de Lindóia, fica ao lado de Jacutinga, uma cidade do sul de Minas. Então, uma região muito boa, e a gente vai ficar muito feliz de poder receber todos esses amados. Que legal. A rede hoteleira boa. Rede hoteleira boa, e vamos ficar muito mais felizes de poder receber o senhor, apóstolo, que vai nos dar a honra da sua presença, ministrando aqui sobre nós um pouco daquilo que Deus tem te dado nessa experiência ministerial, nessa unção que te acompanha, muito específica, que Deus te confiou no seu ministério. Então a gente assim está muito ansioso e ao mesmo tempo numa expectativa muito grande para essa conferência profética. Uhum. Qual a diferença da metodista ortodoxa para a metodista convencional que todo mundo conhece? A nossa metodista ortodoxa ela já existe há 86 anos, inclusive no dia 31 de janeiro desse ano de 2023, ela faz 86 anos. A Igreja Metodista Ortodoxa ela é uma linha da Igreja Metodista, ela é uma igreja avivada, né? Ela foi fundada pelo bispo Samuel da Mata e é um trabalho que existe hoje em todos os lugares, não vou dizer assim 100% em todos, mas na maior parte do Brasil, a Igreja Metodista Ortodoxa está. Aqui em São Paulo, embora São Paulo seja muito grande, Itapira é o primeiro trabalho da Igreja Metodista Ortodoxa aqui no interior. Uhum. Então aqui nós estamos com o primeiro trabalho aqui em São Paulo, mas nós temos trabalho na Paraíba, na Bahia e em várias cidades do Brasil, inclusive cidades que para algumas denominações não é nem interessante aplicar, né? Nós temos, por exemplo, algumas igrejas em algumas regiões do Brasil que até as contribuições para manter o local, as pessoas costumam ofertar com galinha, ovos. Naquele estilo de, sei lá, 50, 60 anos atrás. Exatamente. E a igreja ela tem o privilégio de poder viver isso que ela está vivendo aqui hoje no Brasil. Que coisa
coisa linda, né? Você vê, nós plantamos uma igreja em Santa Catarina, mas nós fomos para um lugar onde ninguém queria ir, né? Nós, parece incrível o que eu vou dizer, nós estamos no século XXI, mas nós plantamos uma igreja num bairro onde nunca houve uma igreja na vida. Sim. Pensa bem, no Brasil, em pleno século XXI, a gente acha que todo mundo está evangelizado, né? Ah, Jesus vai voltar amanhã, porque o mundo inteiro está evangelizado. As pessoas pensam isso, mas elas não sabem da realidade. No nosso próprio país, na região sul, que nem é a região mais pobre, Sim. nós temos um bairro tão carente em Santa Catarina. Quando eu digo bairro, é uma região assim retirada da cidade, que você precisa dirigir por estrada de chão, com aquelas costelinhas que quase solta o painel do carro, e você ir para lá no bairro chamado Linha Jacob Maran, e lá nós plantamos uma igreja e fomos a primeira igreja a chegar no bairro. E hoje temos templo próprio, temos um terreno grande comprado, casa pastoral construída, temos uma família pastoral lá sustentada pelo nosso ministério e temos uma igreja completamente lotada, uma igreja para 100 e poucos lugares, completamente lotada. Já estamos amadurecendo a ideia de construir uma igreja, demolir essa e construir uma igreja maior, porque nós compramos os 2 terrenos que tinha ao lado e isso eu estou falando coisa de 3 anos e meio, né? Um projeto de 3 anos e meio. Então, é tão interessante que eu conheci esse missionário pelo Facebook. Por puro acaso humano, né? Provisão divina, mas acaso humano, né? E assim vai. Hoje já temos 2 igrejas da cidade e estamos caminhando para abrir uma terceira na mesma cidade, para você ter uma ideia como que há lugares realmente que ninguém quer. Principalmente aquelas igrejas que estão atrás de lucro, né? Exato. Atrás de plata, né? Como dizem os hispanos, eu quero plata. Aqueles que estão atrás de dinheiro, de plata, eles não vão para lugares assim. Eles estão interessados somente nos centros das grandes cidades, porque há algum tipo de retorno, né? Então, nós aceitamos o desafio. Eu falei, não, senhor, é para mim que o senhor está dando o desafio? Ok, desafio aceito. E assim foi. E graças a Deus, lá está a igreja já com centenas de famílias salvas e cuidadas, inclusive com cestas básicas. Natal passado agora, nós demos lá 200 e poucas cestas, entre cestas para adulto e cestas para criança, 200 e poucas cestas no Natal agora. E todo Natal a gente faz isso, todo Natal. E suprindo a necessidade desse povo, e o Senhor está salvando gente para a glória do Senhor. Eu entendo o avivamento assim, eu vou até pedir ao irmão para falar um pouco como que o irmão enxerga a palavra avivamento, né? Avivamento não tem um modelo único, né? Inclusive, quando você olha no Novo Testamento, você vê o avivamento manifestado de várias formas. O avivamento em Jerusalém tinha uma forma, o avivamento em Antioquia da Síria tinha outra forma, o avivamento em Tessalônica tinha uma outra forma, o avivamento em Filipos tinha uma outra forma, até um assunto que eu posso falar depois com mais detalhes, mas os avivamentos não são idênticos, né? Porque eles destacam os recursos para suprir as necessidades locais, não é? Então, primeiramente, antes de eu introduzir o assunto mesmo que eu quero que o irmão fale, que tem a ver com o suprimento para o mover de Deus, né? Eu queria que o irmão falasse um pouquinho disso. Como é que vocês enxergam na igreja local, na sua denominação? Eu sei que é uma igreja renovada, eu sei que os irmãos conhecem o Espírito Santo, tem experiência pentecostal. Fala um pouquinho sobre isso, pastor Sidney, por favor. Primeiramente, eu concordo plenamente com o senhor que o avivamento ele tem diversas formas de se manifestar e é assim ao longo de 2000 anos, né? Em todos os tempos, o avivamento se manifestou de uma forma diferenciada. Mas o mais interessante é que, apesar de todas essas diferenças de manifestações, o resultado é o mesmo, é o crescimento, né? Por exemplo, eu vejo Deus, quando Ele implanta uma igreja, né? Quando Ele implanta uma igreja, Ele dá também àquele que coloca na frente uma visão. E uma vez que esse homem se permanece na posição que Deus quer, Deus também manifesta um tipo de avivamento que vai fluir através do seu ministério, né?
É claro que existem muitas coisas atrativas ao avivamento. Por exemplo, a manifestação dos dons, os dons orais, os dons de revelação, os dons de poder, né? Tudo isso faz parte. Mas o avivamento, ele tem diversas formas de ser manifestado. Às vezes, um avivamento, ele vem simplesmente através de uma manifestação de poder repentina. Às vezes, um avivamento se manifesta através de uma grande explosão de conhecimento bíblico. Às vezes o avivamento se manifesta através de uma grande explosão de cura. Às vezes está relacionado a só um tipo de dom. Às vezes está relacionado a todos os dons. Às vezes está relacionado à obra social. Às vezes Deus manifesta um avivamento de obras sociais porque o avivamento tem que resultar na salvação de almas. E às vezes um avivamento numa obra social, né, quando uma igreja é despertada a sair de dentro de quatro paredes e invadir os bairros, né? Que ela passa a ser uma igreja que começa a andar com a vizinhança, a suprir a vizinhança, a se preocupar com a vizinhança. Então essa igreja é uma igreja também que está vivendo um tipo de avivamento, né? E o resultado é sempre o mesmo: o crescimento e a salvação de almas. Então a gente tem realmente, eu concordo e pego essa palavra para mim, que o senhor também esteve ministrando lá em Rio Claro, eu peguei um pouco também sobre isso que o senhor falou, e eu vejo assim o avivamento se manifestar de diversas formas. Às vezes, o avivamento se manifesta simplesmente num amor muito grande, numa comunhão muito grande, de a própria comunidade se acolher em si. Então existem vários níveis, várias formas de avivamento, mas o resultado é o mesmo, é o crescimento. Que fantástico, que fantástico. Bom, eu quero que o pessoal conheça o que você faz e que eles entendam agora como que o que você representa pode ser uma tremenda estratégia para o crescimento da igreja e para financiamento de projetos, como eu mesmo já estou sendo beneficiado. Eu quero avisar para os que estão acompanhando aqui agora, 149 pessoas, que o pastor Sidney vai compartilhar agora, eu mesmo já estou sendo beneficiado. Eu faço parte desse projeto, porque, e não só faço parte hoje, e talvez é algo que eu nem tinha te falado ainda, não só faço parte hoje, mas eu já estou programando alguma coisa para nós iniciarmos uma segunda cota no Brasil, para a compra de um terreno e início da construção de um novo templo. Eu já estou me planejando para isso. Então, eu faço parte do que vocês vão ouvir agora, o compartilhamento do pastor Sidney, e ele está aqui no meu canal. Quem me acompanha sabe do quão restrito eu sou, o quão enjoado, até num certo aspecto, eu sou, né? Eu não fico trazendo gente de todo tipo aqui. Eu trago gente séria, gente comprometida realmente com o Senhor, todos homens e mulheres de Deus que participam de alguma forma aqui do meu canal. Pelo menos eu procuro, né, sempre saber quais são as pessoas que estão sendo apresentadas, etc. Portanto, o pastor Sidney está aqui por esta razão, tá? Então, pastor, por favor, abre o coração e diga para o povo qual é o caminho, qual é o segredo, né, para chegar aí a um investimento de expressão, seja para a vida pessoal de cada um, ou seja para pastores que estão aqui conectados. Nós temos normalmente aí em torno de 40% da minha audiência de pastores, de líderes de igrejas. Então eu quero que eles saibam, tanto os que estão ao vivo, como os que vão assistir depois. Fica à vontade, queridão. Apóstolo Jefferson, veja bem, eu trabalho 27 anos como consultor financeiro. E qual é a área que eu me especializei? Além do meu ministério que eu cumpro em cuidar de uma comunidade, eu tenho um trabalho secular que eu faço. Só que o meu trabalho, ele é muito mais do que um trabalho, pelo menos eu vejo assim. Ele é uma missão. Por quê? Eu trabalho muito com pastores, com igrejas, com irmãos e com irmãs, na intenção de orientar eles a respeito de projetos que eles precisam concluir no que diz respeito a compras, tanto de imóveis como também de automóveis. Dois bens muito importantes que o brasileiro preza para ter é o imóvel
e o automóvel, né? Uhum. E também a instituição filantrópica, que no caso me refiro à igreja, tá? Porque tanto o cristão, tá? A gente abre para todos, mas como o nosso público aí das quase 150 pessoas são pessoas cristãs, né, que creem em Deus, em creem em Jesus, eu quero falar para você que não conhece, né? O Brasil hoje, ele tem algumas metodologias de compra que é autorizada, organizada e fiscalizada por um órgão de grande autoridade que é o Banco Central, né? Quais são as compras? A compra à vista, a compra financiada e a compra através do produto do consórcio, né? Por que eu trabalho 27 anos como consultor financeiro e por que eu me especializei na área do consórcio? Porque muitas pessoas não conhecem o consórcio, tá? E não sabem que o consórcio é o único meio no Brasil garantido, aonde qualquer pessoa pode ter um carro, tá? Seja ele de grande porte, seja de pequeno porte, seja ele um veículo mais pesado, um veículo mais leve, ou um imóvel, ou uma construção, ou uma reforma, ou um investimento, tá? Sem precisar se sujeitar à taxa de juros e à burocracia dos financiamentos que existem hoje através dos bancos. Como eu disse, o Banco Central autoriza você comprar à vista, autoriza você comprar financiado e autoriza você comprar pelo sistema de consórcio. Esses 27 anos que eu tenho de consultoria, eu tenho ajudado igrejas a comprar um terreno, eu tenho ajudado igrejas a construir as suas igrejas, às vezes até as suas catedrais. Eu agora, na minha cidade vizinha, eu tenho um pastor, tá? Que a gente, ele está concluindo uma obra dele, um projeto de mais de 2 milhões, que ele conseguiu essa verba por intermédio da nossa empresa para poder construir no local onde ele já tinha adquirido um terreno. Que fantástico. Então, eu tenho um caso próximo. E como é que ele vai conseguir esse dinheiro? Como é que essa pessoa que está ouvindo a gente pode conseguir esse dinheiro? Primeiro, pode conseguir esse dinheiro sem juros, pagando num prazo e numa parcela que cabe perfeitamente no orçamento de qualquer pessoa hoje que precisa adquirir um imóvel ou um veículo, porque nós temos meios de parcela que se encaixam dentro da necessidade de cada um. Eu trabalho, Reverendo Neto, para o Grupo Erval. O Grupo Erval é um grupo que já existe há quase 60 anos no Brasil. Você imagina uma empresa que já existe há 60 anos e uma empresa em que a administração dela tem a autorização do Banco Central e a garantia do Banco Central. Ou seja, hoje, quando você vai comprar um bem por meio do sistema de consórcio, você não tem risco nenhum de perder aquilo que você investe, aquilo que você pagou, tá? De acontecer uma eventualidade nesse percurso. Por quê? Porque quem é que intervém? Quem é que cuida desse dinheiro? Quem é que ajuda e fiscaliza esse dinheiro que é administrado por empresas? É o Banco Central. Então, a mesma garantia que uma pessoa tem de financiar um veículo, ela também tem de comprar um bem pelo sistema do consórcio e o Banco Central exerce essa garantia a esse cliente. Agora, as pessoas, elas têm muitos mitos a respeito do consórcio, né? Tem gente, por exemplo, eu não faço consórcio porque demora muito. Eu não faço consórcio porque eu tenho medo de acontecer alguma coisa no meio do caminho e eu não conseguir adquirir o meu bem. Eu não faço consórcio porque eu não conheço muito consórcio. Eu acho que as pessoas deveriam conhecer um pouco mais o consórcio. Por quê? Porque você compra um carro sem juros, você compra uma casa sem juros, você faz uma construção sem juros, você faz uma reforma sem juros, tá? E paga numa quantidade de tempo que fica lícito de você pagar e paga uma parcela que você escolhe pagar através de uma empresa. Lembrando, antes de você continuar, lembrando que é uma coisa interessante, para quem investe, por exemplo, em imóvel, lembrando que se esse imóvel for para investimento, para aluguel, coisa dessa natureza, o imóvel praticamente que se paga, né? Não é uma coisa que vai sequer sair do seu orçamento, uma vez que o imóvel esteja na sua mão. Porque se for para aluguel, o imóvel praticamente se paga. Se for para moradia,
também tem a vantagem de que o valor que você vai pagar de prestação do consórcio, ele vai substituir o que você gastaria com aluguel, sendo que aluguel nunca volta para você. Né? Uma vez que você paga um valor X de aluguel durante 4, 5, 6, 10 anos, esse dinheiro está perdido. Ele nunca mais vai voltar para você. Já a prestação de um consórcio, seja ele já contemplado ou não, é uma garantia absoluta de que esse dinheiro vai voltar para você. Por isso que eu estou achando muito interessante essa questão, principalmente envolvendo a igreja, porque o meu ponto de vista aqui é sempre a obra, né? É sempre um caminho, uma provisão de Deus para financiamento da obra, da igreja. Então, pode falar. Fala diretamente para líderes e pastores que estão aqui agora. Vamos lá, olha só. Os pastores, eles têm uma questão que eles hoje sabem muito bem que igreja, como instituição filantrópica sem fins lucrativos, não tem empréstimo em nenhum tipo de banco. Mas por que que o consórcio é um produto que ele ajuda a instituição financeira a ter o que precisa? Porque nós nos preparamos para atender associações e instituições filantrópicas. E essa é a minha especialidade. Por quê? Porque se uma instituição filantrópica ou associação não tem condição de pegar um dinheiro no banco, aonde no Brasil que ela pode pegar 100 mil, 200 mil, meio milhão, 1 milhão, ela pode pegar através do consórcio. Nós temos grupos fechados que a gente coloca instituições, tá? E essas instituições todo mês vão pagar uma parcela. E como que a gente pode contemplar nesses grupos? Por meio do sorteio, que a gente faz todo mês e contempla um, e por meio das ofertas de lances, que no caso da nossa empresa, quando a instituição ela não tem um caixa para ofertar um lance, nós emprestamos o lance para ela, que o lance é a possibilidade dessa pessoa antecipar a retirada desse crédito para não ter que esperar muito. Então existe todo mês uma disputa no sorteio para adquirir a carta de crédito. O que é essa carta de crédito, pastor Sidney? Essa carta de crédito, através dela, um cliente pode comprar um terreno e construir com uma parte da carta também no terreno. Com essa carta de crédito, ele pode comprar o imóvel pronto, que ele já está dentro dele há muito tempo, mas ainda paga aluguel. Agora, qual é a consciência do consórcio? O consórcio, ele atrai muita gente que tem pressa. Por quê? Porque a parcela é fácil, não tem juros. Só que, apóstolo, no Brasil, a pressa custa mais caro. É por isso que os bancos não quebram. É por isso que os bancos estão cada vez mais ricos. Porque os bancos, se você pegar meio milhão, 1 milhão no banco, você vai pagar 3,5 vezes a mais no preço final. Você imagina você pagar 3,5 coisas, sendo que está pagando uma coisa só. Então, o consórcio, como não tem juros, ele atrai muita gente. Mas tem muita gente que aquilo que dificulta ele de fazer o consórcio é a espera. Só que, às vezes, a espera é importante para a gente concluir o objetivo. E o senhor sabe que as melhores coisas que existem na vida às vezes, tem uma certa dificuldade. Mas aí é o seguinte, no caso desse cliente que entrar dentro de um grupo, começar a participar do sorteio, começar a ofertar um lance, ele vai ter a condição de logo se contemplar, tá? No acompanhamento da nossa consultoria, tá? Porque todo mês nós vamos estar lá brigando para contemplar essa instituição. Se ele entender que a pressa pode custar muito caro, se ele entender que a pressa pode custar muito caro e ele der uma oportunidade da gente ajudar ele, eu como pastor, que já ajudei muitos pastores no Brasil a se atenderem, eu também posso atendê-lo. Inclusive as pessoas, se quiserem perguntar ao vivo aí, eu estou disposto, eu estou aqui para poder responder essas perguntas. Sim, eu quero ler um texto aqui, dizer algo antes, porque as pessoas... Deixa eu
colocar dessa forma porque eu não quero magoar ninguém, logicamente. Não é esse o meu papel. Mas, infelizmente, muita gente na obra de Deus desenvolveu uma fé romântica, uma fé que não é real, que não é a fé do dia a dia, é uma fé romântica, né? Aí eu estava lendo alguém dizendo, alguém disse aqui agora, falou, poxa, a live estava tão boa, agora já foi para outra direção, alguém falou. Aí eu lembrei desse texto aqui de Jesus, Lucas, capítulo 14, versículo 28. Jesus disse assim, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como acabar a obra? Isso é Jesus falando, Jesus. Aí, se fosse a crentalhada de hoje, com esse romantismo evangélico, que tudo vai cair do céu, tudo vai vir como maná, é um romantismo. As pessoas não entendem quando Deus abre portas de provisão. As pessoas não entendem. Então, Jesus disse, ok, quem é que vai construir uma torre e vai, tipo assim, vou construir pela fé uma torre? Essa mentalidade de fé é errônea, né? A fé correta, tudo bem. Mas é uma mentalidade errônea de fé. Uhum. Aí quando a gente fala, ok, descobrir um caminho, descobrir um mecanismo, uma forma de Deus prover recurso para você calcular a construção da sua torre. A torre que Jesus acabou de dizer. Apóstolo. Entendeu? Quem é que, ao construir uma torre, não vai sentar, fazer os cálculos, chamar o engenheiro, chamar o tesoureiro, chamar o gerente do banco e fazer um cálculo para ver se tem condições de terminar a torre? Eu vou resumir a minha especialidade da seguinte forma. Eu tenho 27 anos de consultoria no mercado financeiro. Eu trabalho com uma empresa que tem 60 anos no mercado. E a minha especialidade é ajudar um irmão e uma irmã e também as instituições filantrópicas a nunca mais comprarem carro financiado e não comprarem casa financiada. E nenhuma instituição hoje que tem um trabalho, que tem um projeto que representa o reino de Deus, tem que se sujeitar a uma taxa de juros, porque os verdadeiros agiotas são os bancos. Só que de uma forma organizada e registrada e autorizada pelo governo. Exatamente. Por que eu me... Com o aval do sistema financeiro, né? Exatamente. Por exemplo, eu sou pastor-presidente, a minha casa, apóstolo, e quando o senhor vier aqui em abril, eu vou lhe levar lá, eu moro hoje numa casa dentro de um condomínio que eu pude comprar através do consórcio. Meus carros são através do consórcio. Os carros da minha família são através do consórcio. E eu hoje tenho ajudado pastores de diversas partes do Brasil que não sabia que eles podem pegar 1 milhão, meio milhão. Eu vou mostrar para o senhor uma coisa. Eu tenho hoje amigos meus em lojas pequenas, com igrejas, pagando 4, 5 mil de aluguel, 2 mil, 3 mil. Hoje, um consórcio nosso de meio milhão, um cliente paga 1.397. Aí eu pergunto para o senhor, qual é a igreja que não tem condição de pagar uma parcela de 1.397? Por exemplo, se esse pastor hoje... Meu Deus do céu. Gente, vocês estão ouvindo isso? Vocês estão ouvindo isso, pelo amor de Deus? Pastores conectados. Vocês estão escutando o que o pastor Sidney está dizendo? Olha só, eu sou especializado, tá? Eu tenho o Espírito Santo, assim como todos esses irmãos têm aí. Nós temos o nosso trabalho espiritual, mas também temos uma responsabilidade material. E hoje, o meu interesse é ajudar irmãos a não ficarem endividados por pagarem juros. Se eu ter uma ideia, por exemplo, hoje um pastor, se ele tiver uma igreja, uma comunidade que caminha com ele, se ele pegar 30 irmãos e cada um desses irmãos pagar por mês R$46 num carnê, sem ele mexer no caixa da igreja, ele paga uma parcela de consórcio da nossa empresa que eu vou ajudar ele a ser contemplado para ele comprar ou um terreno. Por exemplo, ele pode comprar um terreno de 100 mil e construir 400 mil de obra, ou ele pode comprar um prédio de meio milhão. Se ele precisar de 1 milhão, também tenho. Se ele precisar de 2 milhões, eu também tenho.
Só Meu que Deus. a maior parte dos pastores no Brasil, eles conhecem Jesus. consórcio e conhecem aqueles que, por exemplo, vendem consórcio. Mas é difícil eles encontrarem pessoas que são consultores financeiros nessa área. Eu, em 27 anos, eu me especializei para ajudar líderes a saírem do aluguel, a terminarem uma obra que demora, aquela obra que é chamada obra de igreja. Por quê? Porque tem que contar com as entradas, e as entradas que entram pagando do jeito que pode. Nós temos igrejas hoje no Brasil que estão endividadas, porque não conseguem concluir suas obras. Aqui, gente, ó, só um minutinho, Sidney. Gente, olha aqui, ó. Na ponta do meu dedo aqui tem uma setinha, tá vendo aqui? Aqui, ó. Se você clicar nessa setinha, o contato do pastor Sidney vai estar aí, tá? Depois do final nós vamos colocar o telefone, mas olha aqui, ó. Clica nessa setinha, onde aparece o meu nome aqui, Jefferson Neto. Clica nessa setinha que você vai ver o nome do pastor Sidney. Aí você pode segui-lo no Instagram, você pode mandar mensagem para ele no privado e etc. Tá bom? Continua, pastor. Apóstolo, por exemplo, aqui, ó. Hoje, se um cliente comprar uma casa, quiser comprar uma casa de 200 mil, uma casa de 200 mil reais para sair do aluguel, numa casa de 200 mil reais hoje, ele paga um aluguel de mais de R$1.000 em alguns lugares do Brasil. Uhum. A nossa empresa, ele paga uma parcela de 683 para projetar Meu o Deus. som do imóvel próprio. Ele pode construir e pode comprar pronto. 683. Apóstolo, tem muita gente que vai dar um passeio na pizzaria e gasta R$200. Tem muita gente que vai dar um passeio no shopping e gasta R$300. Rapaz, escuta essa. Eu fui numa churrascaria em São Paulo, com alguns irmãos, uma churrascaria em São Paulo, e a conta lá deu quase R$1.000, deu 800 e poucos reais. Então, por exemplo, olha só, apóstolo Jefferson, o senhor acha que uma igreja, vamos botar assim, uma igreja com 30 membros, o senhor acha que uma igreja com 30 membros, ela tem condição de pagar uma parcela de R$341 por mês? Com folga. Pode, não pode? Então, se uma igreja puder pagar R$341 por mês, olha, eu mando tabela para todo mundo que me chamar na caixa de mensagem. Eu mando daqui. Se uma igreja puder pagar uma parcela de R$341 por mês, ela compra um terreno de 100 mil. Meu Jesus, que loucura! Se ela quiser pagar se ela quiser comprar um terreno de 200 mil para construir a igreja que ela quer, ela paga R$683 por mês. Em 27 anos, eu me especializei em ajudar pastores, presidentes, a terem seus prédios próprios. Eu me especializei para ajudar irmãos e irmãs a saírem do aluguel, a trocarem carros sem precisar pagar juros, dando os próprios carros de entrada. E uma coisa interessante, apóstolo, que eu também me especializei em ajudar pessoas a poupar dinheiro para o futuro. Porque hoje não existe uma forma mais segura de se guardar dinheiro no Brasil. E eu falo isso porque o senhor mora fora do Brasil. Eu tenho vários amigos, pastores, irmãos e irmãs que moram em outros países que investem comigo aqui no Brasil porque o consórcio é um meio seguro que rende mais do que a poupança. Yeah. O senhor está entendendo? Por exemplo, aqui, ó. Se uma instituição hoje, tá, tiver condição de pagar uma parcela de R$2.705, rapaz, o Espírito Santo está aqui, rapaz. Que coisa tremenda. É isso que eu preciso que as pessoas entendam. Eu preciso muito que as pessoas abram a mente e entendam. Jesus, tem um texto na Bíblia que diz que o ministério de Jesus era sustentado por esposas de oficiais do rei. Jesus não comia vento. Como é que Jesus viajava com 12 apóstolos full time? Como que ele viajava com esses apóstolos o tempo todo de um lado para o outro, indo aqui, indo ali, comendo, bebendo, vestindo, cuidando das coisas e tal? Como que ele fazia? Ora, Deus levantou estratégia de provisão. É isso que eu quero que o povo entenda. Tá? Eu não trabalho com consórcio, gente. Eu, Jefferson Neto, não trabalho com isso. O que eu estou apresentando para vocês é algo que, quando a porta abriu para mim, eu falei, não.
Os meus seguidores precisam conhecer essa estratégia divina. Precisam conhecer. Porque não tem outra explicação. O que você acabou de dizer não tem explicação. Por exemplo... Senão, um grande milagre isso aí. Por exemplo, se uma instituição hoje tem como pagar uma parcela de 2.795, vou botar assim, 2.795, ela paga um plano com a gente de 1 milhão para ela comprar um terreno e construir uma catedral. Então, o que acontece? Só que isso não é só para uma instituição filantrópica, a igreja. Para a igreja alcançar o projeto dela, é para todo mundo. Só que o seguinte... Pessoa física também. Pessoa física também. Tanto pessoa física como pessoa jurídica. Só que no Brasil, as pessoas têm mania de perverter aquilo que é bom. Tem gente que não faz consórcio porque diz que demora. Tem gente que faz consórcio porque teve uma experiência ruim, porque pegou um mau profissional que prometeu mundos e fundos e não cumpriu. Tem gente que faz consórcio no banco para poder bater meta de gerente, mas só para conseguir um limite a mais, um empréstimo quando precisa. Mas as pessoas não entendem que o sistema hoje criado no Brasil, que os países do mundo não têm, o Brasil é o único país do mundo, tá? E o Japão, que tem o sistema de consórcio, que é garantido pelo Banco Central, ou seja, tem autorização para funcionar. Olha isso aqui, Sidney. Uhum. A Vilma Fonseca dizendo: eu pago R$ 2.600 de aluguel hoje. 2.600. Olha só, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Sei que o senhor mora de aluguel, tá? Se eu falar assim para o senhor assim, ó, Apóstolo Jefferson, quanto o senhor paga de aluguel? Chuta um aluguel aí. Vamos dizer R$ 2.000. Tá. Se eu falar assim para o senhor, Apóstolo Jefferson, eu posso tirar o senhor do aluguel? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar o senhor dentro de um grupo que eu tenho. Esse grupo, todo mês, eu sorteio um cliente e os demais eu vou contemplando todo mês por lance. Só que o lance, um cliente que tem um fundo de garantia pode aplicar, um cliente que tem um dinheirinho guardado pode aplicar, mas se ele não tiver nem dinheiro e nem o fundo de garantia, como é que ele vai contemplar essa carta? Eu empresto para ele o lance. Eu empresto para ele. Então, olha só, eu estou dando para ele uma parcela pequena, eu estou dando para ele um plano sem juros e estou emprestando o lance sem ele tirar um dinheiro do bolso. E quando eu contemplar, ele vai poder comprar um terreno e construir no terreno, ele vai poder comprar um imóvel pronto. Se ele não quiser ter pressa para comprar, esse crédito eu vou aplicar num fundo de aplicação e vou dar para ele a maior remuneração hoje que existe no Brasil, que rende mais que o Tesouro Nacional, porque está rendendo quase 1% ao mês pela taxa Selic, até ele escolher o que ele vai comprar. Até ele escolher. Se ele não quiser também comprar nada, se ele quiser vir para o nosso bolsão, onde a gente vende cartas já contempladas, ele vai vender a carta dele, ele vai receber tudo que ele pagou, que ele investiu, e mais um lucro em cima que nenhuma remuneração financeira no país vai dar para ele. Entende? Eu vou dar um exemplo para o senhor. Eu tenho um cliente que ele fez um consórcio só para guardar dinheiro. Então ele começou todo mês a pagar uma carta de 100 mil e investir R$ 341 por mês. Quando chegou na 12ª parcela, um ano depois, ele nunca deu lance, esperou pelo sorteio. Nós contemplamos ele, fizemos uma pergunta para ele: o que você quer fazer? Ele falou: pô, não sei, eu só fiz para guardar dinheiro. Eu falei: quer vender a carta? Ele falou: quero. Quanto vocês me pagam? Nós pagamos R$ 30 mil. Ele falou: 30 mil reais? Eu falei: 30 mil reais. Eu vou pegar a sua carta e vou transferir para outro cliente. Ele que vai assumir as parcelas daqui para frente. E eu vou te dar 30 mil reais. Ele falou assim: mas olha só, se eu somar 12 parcelas de 341, vai dar R$ 4.100. Você está me dando os 4.100 que eu paguei, está me dando mais 26.900 de lucro? Quem é que dá uma coisa dessa hoje? Tem alguma coisa estranha? Eu falei: não tem estranha, porque existe um cliente que ele precisa de R$ 1.000 rápido. Só que se ele pegar 100 mil no banco, ele vai pagar 350 mil reais. Se ele comprar a sua carta, ele vai pagar um pouquinho a mais, mas é mais barato do que financiar. Meu Deus então nós temos a opção de comprar, construir, nós temos a opção de reformar, temos a opção desse cliente, apóstolo,
deixar parado rendendo, e temos a opção de vender a carta dele também, para ele ganhar dinheiro, simplesmente guardando dinheiro pelo consórcio. E a última coisa, se ele não quiser fazer nada disso, se ele quiser se aposentar, a gente faz um planejamento para ele comprar um terreno, construir algumas kitnets, alugar essas kitnets, e as kitnets vão pagar o consórcio até quitar, e ele ainda tem uma renda para sempre, enquanto ele viver aqui, e ainda vai deixar um patrimônio para a família nessas kitnets ou nessas casas que ele construiu. Nós temos um plano de aposentadoria para ele. Você lembra daquele testemunho que você me contou, sem citar nomes, do pastor que comprou, acho que 2 cotas e construiu uma igreja, acho que comprou o terreno, construiu uma igreja, está construindo a segunda, lembra? Cotas de $500 mil, e eu contemplei ele em 11 meses, sem ele ter um tostão no bolso, só dando lance, emprestando para ele. Só que, veja bem, uma carta eu contemplei no sorteio, 3 é por lance, e qualquer irmão que me chamar na caixa de mensagem do Instagram, eu posso passar o contato do pastor, porque ele é meu amigo, e eu estou sempre ministrando lá na igreja dele. Ele é pastor da Assembleia de Deus em Mogi Guaçu, na cidade do interior de São Paulo, Assembleia de Deus Ágape. Tá? Uau! Bom, vamos responder algumas perguntas. Vamos começar por essa aqui. Pastor, é só para casas e terrenos? Você pode fazer para casa e terreno, você pode também fazer para carro. Inclusive, se você fizer um consórcio de carro, para trocar um carro que você tem, ou, de repente, adquirir um carro, se você quiser trocar seu carro, eu pago o preço da tabela FIP nele. Tá? Eu pago o preço da tabela FIP nele. Você pode usar seu carro como lance. Se você quiser, se você não tiver carro, eu posso emprestar o lance também para te ajudar a contemplar. Outra coisa, você também pode usar para maquinários, para comércio, você pode usar para fotovoltaica, que é um sistema de energia hoje para economia, de pessoas que querem economia nos seus estabelecimentos comerciais. Até igrejas estão adotando hoje a energia por meio da luz solar, que nós chamamos de energia de fotovoltaica. O consórcio também pode fazer isso. O consórcio também pode comprar um barco, e ele pode até alienar um bem que ele já tenha e fazer dinheiro para girar. Reforma de casa, que é a próxima pergunta. Reforma de casa, reforma de igreja. Reforma por aí vai. Reforma de casa, reforma de igreja, capital de giro também a gente consegue fazer para ajudar o cliente. Existem várias formas. Gente, aí tem uma outra pergunta aqui, Pedro. Qual o valor para casa consórcio? O valor é você que vai decidir, ué. Você, não é isso? Você que vai escolher qual o valor do consórcio que você quer fazer. Eu tenho uma tabela para mandar para todo mundo que me chamar no privado, tá? Você que me acionar aí, por exemplo, aqui em cima, mostra para eles aí, apóstolo, onde eles podem clicar aí para achar o meu contato. Aqui, ó, na ponta do meu dedo aqui tem uma setinha, tá vendo meu nome aqui em cima? Jefferson Neto. Aí tem uma setinha na ponta, do lado desse botão vermelho aqui, onde que diz live. Tem um botãozinho. Você clica aqui, vai aparecer o nome do pastor Sidney, é só você segui-lo lá. Gente, todo o Brasil, qualquer cidade do Brasil, qualquer estado brasileiro, você vê, eu estou nos Estados Unidos e eu entrei. Eu trouxe o pastor Sidney na minha live porque eu entrei. Então, eu não estou indicando para vocês algo que eu estou só olhando de longe, não. Eu entrei porque eu quero um investimento no Brasil nesse sentido. E o mais interessante, apóstolo, investir de forma segura. O senhor nunca vai ter o risco de estar participando de uma bolha e acontecer alguma coisa se eu perder o dinheiro que está investindo. Isso não existe porque o Banco Central é que garante os consórcios. E, inclusive, a nossa empresa, que é uma empresa que já existe há 60 anos no mercado nacional. Apóstolo Jefferson, eu sou pastor, eu sou terapeuta, eu sou pastor, eu sou terapeuta, e por que eu continuo com o meu escritório aberto fazendo essa consultoria? Porque é uma missão que eu tenho, ajudar as pessoas a não viverem endividadas pagando juros exorbitantes de banco. Se o cliente tiver um pouquinho de paciência e deixar eu trabalhar para contemplar ele, emprestando o lance ou ele esperando no sorteio, se ele tiver um pouco de paciência, eu vou atender ele. Essa é uma promessa que eu faço para todas as pessoas que me procurarem, porque são 27 anos trabalhando nesse favor. Uau, que coisa tremenda. É impactante, gente, impactante. Você vê, eu estou nos Estados Unidos há 22 anos já,
né? Vou caminhar para 23 agora, eu não conheço aqui nos Estados Unidos um sistema dessa natureza. Eu não conheço. Se tem, eu nunca ouvi falar. Entendeu? Perguntou aqui, por exemplo, ó, mas essa situação no Brasil tem risco de perder tudo? Não existe, porque o Banco Central, entenda bem, olha só, consórcios existem vários, né? Só que cada consórcio tem a sua administradora. Todos esses consórcios, para funcionar e ter o nome consórcio, tem que ter autorização do Banco Central. Se não tiver autorização do Banco Central, se não tiver registro no Banco Central, não é consórcio, é cooperativa. Aí existe um risco realmente de uma pessoa um dia, uma empresa dessa falir, quebrar e o cliente ser comprometido o valor que ele pagou. Os consórcios não têm, porque quando eles são escritos no Banco Central, o Banco Central, o que ele faz? Ele vai, se um consórcio tiver problema administrativo, o Banco Central intervém, pega as parcelas e devolve para os clientes, ou passa para um outro consórcio que não tem o mesmo problema. Então, o risco de um cliente perder dinheiro pelo consórcio não existe. O consórcio só é desvantagem para quem cancela. Porque, por exemplo, existe eventualidade de quem faz consórcio. Às vezes, uma pessoa passou por um aperto, ele vai ter que cancelar. Ele pode deixar congelado até 2 meses. Mas se ele mesmo assim for cancelar, ele tem uma perda de 35% sobre aquele valor, porque o Banco Central vai multar ele. Entende? O Banco Central vai multar ele. Por quê? Porque ele cancelou a cota e ele vai trazer um problema para aquele grupo que precisava da parcela dele para ter saldo e entregar o bem. Mas só que o que o consórcio faz? Pega aquilo que restou depois da multa, coloca no fundo de aplicação e vai rendendo, ele continua no grupo concorrendo pelo sorteio. Na hora que ele for sorteado, isso é entregue para ele corrigido. Às vezes ele não se multa e às vezes ele recebe mais do que ele pagou. Pergunta da Rosângela. Pode funcionar como... Você já respondeu, mas talvez é gente que acabou de entrar. Pode funcionar como uma poupança? Um meio de investimento de dinheiro, mesmo que não tenha um projeto ainda em vista? Apóstolo, a maior poupança do Brasil é o consórcio. Porque não existe poupança que dê um rendimento ao cliente como o consórcio dá. Entende? Por exemplo, se ela fizer um consórcio só para guardar dinheiro, quando ela for contemplada, ela pode investir em terreno e esperar esse terreno valorizar para vender. Ela pode comprar um imóvel e ela também pode deixar essa carta rendendo, que ela vai receber em cima da carta quase 1% ao mês, pela taxa Selic. E ela também pode vender a carta e acontecer o que eu falei para o senhor. Ela vende a carta, recebe o que ela pagou e mais um lucro em cima que nenhuma remuneração hoje no Brasil vai dar para ela. Como é que é? Egedilson pergunta, tem a taxa de ADM como os demais, que é de 15% a 20%? O consórcio não tem juros, mas ele tem uma taxa de administração que já está embutido na parcela. Por exemplo, a nossa taxa é 22%. Então, como é que você acha o cálculo de um consórcio? Você pega, eu quero 100 mil. Pega 100 mil, coloca 22%, tá? E aí você soma tudo e divide na quantidade de meses que o consórcio te permite pagar. Você vai achar a tua parcela. Entende? Então, é assim que se acha uma parcela. O consórcio, ele não vive de juros. Ele vive de taxa de administração. Só que quando esse cliente ele compra o bem valoriza muito rápido. Se ele fizer um consórcio como investimento, a remuneração que ele ganha no consórcio já cobre toda a taxa de administração que ele pagou. Ou seja, ele vai comprar com N vantagens. Vou dar um exemplo, o Apóstolo. Se ele for contemplado num consórcio de carro e comprar um carro à vista, ele tem desconto, porque tudo que é à vista tem desconto. O senhor concorda? Concordo. Se ele for comprar um imóvel à vista, o imóvel também tem desconto, não concorda? Ele vai pagar à vista, ele pode negociar um preço melhor. Então, aquele desconto que ele recebe na hora da compra, por estar pagando à vista, ou seja, a nossa empresa paga à vista para quem está vendendo para ele, ele recebe um desconto que ele nem vai sentir taxa de administração. Deixa eu só dizer uma coisa aqui que já vai responder umas 10 perguntas ao mesmo tempo. Gente, uma vez que você pega a carta de crédito, você pode vender
a carta de crédito, ou você é sorteado e recebe o valor em dinheiro, você pode fazer com esse dinheiro o que você quiser. Você pode montar a funerária, você pode comprar isso, fazer aquilo, você pode fazer o que você quiser. Então, o segredo do consórcio, na verdade, é a carta de crédito. Uma vez sorteado, você está com aquele recurso na mão, você faz o que você quiser como investimento. E você vai continuar pagando os valores. O que me chama a atenção, que eu acho espetacular, são os valores que o pastor Sidney está falando, que principalmente para a igreja, porque eu vou reafirmar, o meu foco aqui é muito mais para pastor. Claro, você como indivíduo pode, mas eu decidi fazer essa live porque eu queria abrir os olhos dos pastores. É isso, eu queria abrir os olhos de quem está envolvido com igreja, líderes de igreja. Eu não sei nem se o pastor Josué está aqui na live. Espero que esteja aqui ouvindo isso. Pastor Moisés Mendes, pastora Célia, pastor Marcos, pastor William, Leonardo. Eu espero que estejam aqui ouvindo isso. Pastor Jean Marques, porque isso é uma coisa espetacular. Apóstolo. Porque uma igreja, para pagar prestações, aí, como o pastor Sidney acabou de dizer, é uma coisa impressionante. E esse pastor, ele pode entrar em contato comigo, eu fazer uma live com ele, ou ele me chamar no privado, a gente pode bater um papo pelo WhatsApp em vídeo. Eu posso ir até a instituição dele, tá? E conversar com ele pessoalmente. Agora, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu tenho um compromisso, em primeiro lugar, com Deus, e segundo, com toda pessoa que me dá a oportunidade de eu ajudar ela a realizar um projeto, tá? Então, o meu trabalho é mais do que um trabalho. O meu trabalho é uma missão. Eu hoje poderia parar de trabalhar secularmente e só me dedicar ao meu chamado. Porque eu sou pastor, eu trabalho também com clínica pastoral, eu trabalho também com terapias, e muitas pessoas têm sido curadas aqui no interior de São Paulo através desse trabalho. Mas por que eu insisto de manter o meu trabalho, que eu já faço há 27 anos, levando pessoas a comprarem sem juros? Porque é uma missão que eu tenho de ajudar esse pastor, esse irmão e essa irmã que precisa ter uma casa ou aumentar a quantidade do seu patrimônio, que precisa trocar de carro e não quer mais se sujeitar a uma parcela alta de um bem que desvaloriza e ainda tem que pagar um seguro, ainda tem que pagar uma manutenção e um combustível caro. Para você ter uma ideia, apóstolo, hoje um carro de 34 mil comigo, com a nossa empresa, um cliente paga uma parcela de R$193. Para com isso. Meu Deus. R$193 por mês. Quem é que não pode? Qual é o jovem que está no primeiro emprego que não pode pagar uma parcela de quase R$200 por mês de um automóvel? Que coisa louca, meu Deus. Eu ainda posso emprestar o lance, eu ainda posso pegar um bem de troca, como se ele fosse numa concessionária e dar o carro e pegar o outro. Então, eu posso, se ele tiver paciência de deixar eu ajudá-lo, porque eu não estou fechando um contrato para tirar de alguém uma comissão, porque, é claro, eu preciso me manter. Mas o meu trabalho maior com qualquer pessoa que fecha com a gente um contrato é depois do contrato. Porque eu vou acompanhar a pessoa, como eu já acompanho o senhor, eu vou ajudar a contemplar essa pessoa e depois da contemplação eu vou fazer a documentação para ela, porque o consórcio não é burocrático igual os bancos. O consórcio não tem score. O consórcio, se o cliente tiver a documentação básica, como ele precisa para comprar uma televisão numa Casas Bahia da vida, o processo para ele, depois da contemplação, é fácil, é rápido. Eu vou orientar ele a um investimento, vou perguntar, você quer construir? Você quer reformar? Você quer comprar? Você não tem pressa? Quer deixar parado rendendo com a gente? Você quer vender a carta de crédito? Eu vou te dar um lucro que ninguém vai te dar. Então, ele tem muitas coisas a fazer, entende? Eu tenho pessoas hoje que se aposentaram com 32 anos no consórcio. Por quê? Pagou um consórcio de R$300 mil suado e quando foi contemplado, comprou um terreno de 100 mil e 200 mil, construiu várias kitnets. Hoje vive da renda dessas kitnets, já quitou o consórcio. Meu santo Deus, que coisa tremenda. Então, o meu trabalho Eu chegando no Brasil agora em abril, eu quero conversar contigo sobre esse projeto que eu te falei. Uhum. Tá?
eu quero abrir uma outra cota, e essa cota aí talvez um pouco mais elevada, alguma coisa. A gente vai ver como é que faz, e essa cota eu vou fazer por isso, porque eu sei que, por exemplo, a nossa igreja em Colatina, no Espírito Santo, é uma igreja que já extrapolou o seu limite em termos de espaço. É um espaço não tão grande, a igreja está cheia, e a igreja está bem, a igreja está em avivamento, entendeu? Então, como é que vai conseguir um empréstimo no banco? Não vai conseguir. Então, eu quero conversar sobre isso, que é algo que eu quero fazer também. E Apóstolo, é isso que eu estou chamando a atenção da pastorada. eu vou tentar passar o meu telefone, porque tem muita gente querendo entrar em contato comigo aí. O senhor me permite, o senhor me autoriza a passar o meu WhatsApp? Por favor, já vou deixar fixado aqui, pode falar. 19 Devagar, peraí. 19 97 97 403 403 5584. 5584. Esse é o meu WhatsApp. Então, Qualquer então pessoa chamar no privado, que eu vou mandar tabela, vou mandar áudio. Se quiser fazer uma chamada ao vivo comigo, pode chamar-me também. Eu faço um bate-papo com o esposo e com a esposa, ou só com uma pessoa. Eu tiro uma pergunta interessante aqui, ó. Pode usar o FGTS? Pode. Nós aceitamos o seu fundo de garantia como entrada na oferta de lance. Eita, Jesus. Lances, o cliente só paga quando ganha. Por exemplo, ele usou o fundo de garantia como lance e contemplamos ele. Aí a nossa empresa vai entrar em contato com a Caixa Econômica vai depositar o dinheiro e ele pode utilizar para reduzir a quantidade de meses ou diminuir o valor da parcela. Entende? Se ele usar o fundo de garantia. Agora, se ele não ganhar no lance, ele não paga nada e mês que vem ele oferta de novo até a gente tirar. Uau, que coisa. Olha só como é que a gente faz no consórcio do carro para a instituição e para a pessoa física. Para a pessoa jurídica e para a pessoa física. Por exemplo, o senhor paga um consórcio com a gente de 100 mil reais. Um consórcio de 100 mil com a nossa empresa, a parcela é 483. 100 mil reais. Só que o cliente ele tem um carro que vale 40 mil pela tabela FIP. Então ele faz o consórcio e dá o carro de lance, 40 mil. Quando ele contempla, eu não entrego para ele mais 100 mil. Eu vou entregar só o quê? Eu vou entregar para ele 60 mil reais. Porque esses 60 mil que eu vou entregar para ele, ele vai pegar os 40 mil, que é o carro dele, que está na mão dele, ele não ficou a pé. Ele vai pegar os meus 60 mil e mais o carro e vai na concessionária e vai dizer assim, olha, eu tenho o meu carro e tenho mais 60 mil. Ah, para, Sidney. E ele vai comprar o carro de 100. E para mim, ele vai Cara, pagar... isso é fantástico, rapaz. Apóstolo, outra coisa, por exemplo. Deus. Eu vou mostrar mais uma coisa interessante para o pessoal. 1h10 de live, parece que nós estamos aqui há 30 minutos, 1h10. Vou dar um exemplo para o senhor. Por exemplo, ó, o senhor está precisando de 150 mil para comprar... o senhor está precisando, perdão, de 350 mil para comprar um imóvel. O senhor fez um consórcio de 500 mil comigo. 500 mil reais. A sua parcela vai ser 1.397. 1.397, meio milhão. Só que o senhor não tem dinheiro para contemplar. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar a própria carta para contemplar o senhor. A nossa empresa permite o senhor usar 30% da carta. 30% é 150 mil, porque o senhor fez um consórcio de 500, 50, 50, 50, dá 150 mil. Eu dou os 150 mil lá e contemplo o senhor. Um exemplo. O senhor precisa de 350 mil para comprar o imóvel. Só que o senhor sabe que eu empresto 30%, vai fazer um consórcio de 500 mil. Eu vou usar 150 mil, vou contemplar a carta, um exemplo. E vai te sobrar 350 mil. Porque se eu usei 30% e contemplei a carta, vai te sobrar 350 mil. Porque uma vez que eu te empresto 30%, o senhor só pode pegar o que sobrou. E vai pegar só 70%. E 70% é 350 mil. O senhor vai seguir pagando sobre 350, porque esse empréstimo que eu fiz para dar um lance para o senhor, esse empréstimo é uma simulação invisível.
só para te ajudar a ser contemplado, o senhor não precisa pagar para mim esse empréstimo. O senhor só vai pagar Uau. aquilo que pegar. Entendeu? Quer dizer, a pessoa corre, tem a possibilidade ou corre o risco de ser contemplada em poucos meses. Sim. A chance aumenta, né? Por exemplo, a pessoa, se ela esperar pelo sorteio, a gente não pode premeditar. Se ela for ofertar lance, ela tem possibilidade de antecipar a retirada. Se ela tiver dinheiro, ajuda. Se ela tiver fundo de garantia, ajuda. Mas se ela não tiver nem dinheiro nem fundo de garantia, a gente também ajuda ela emprestando até 30% da carta que ela escolher pegar. Então, várias pessoas fazem assim com a gente. Sidney, eu preciso de um dinheiro, mas eu não tenho como dar entrada. Então, a gente coloca um cliente num crédito de 200 mil, usa 60 mil para contemplar ele, porque é 30% da carta, e ele precisa de 140 mil para fazer o que ele quer. Então, olha só, ele faz um consórcio de 200, ele vai dar 30% da carta, que é 60 mil. Se a gente contemplar, ele pega 140 e segue pagando sobre 140, não mais sobre 200. Porque o empréstimo que eu faço, essa simulação do empréstimo, é um lance invisível, só para ajudar ele a ser contemplado. Uau, meu Deus do céu. Gente, é o seguinte, algumas perguntas estão se repetindo, porque algumas pessoas entraram agora há pouco, e se a gente for responder as mesmas perguntas 3, 4 vezes, essa live não acaba, né? Então, a live vai ficar salva, mas entra aqui na ponta do meu dedo, aqui, ó, onde está aqui o meu nome, clica que você vai ver o perfil do pastor Sidney. Siga o pastor Sidney, mande a mensagem no privado. Aqui tem o telefone dele embaixo, aqui no rodapé, no fixado, o telefone dele, para você fazer contato. E presta atenção, pelo amor de Deus, no que eu vou dizer. Não adianta você mandar mensagem para mim perguntando coisas. Eu não trabalho com consórcio. Eu apenas facilitei a live porque eu queria que vocês soubessem daquilo que está me abençoando. Então não mande pergunta para mim sobre isso, porque eu vou ignorar as perguntas. Mande para o pastor Sidney, tá bom? O telefone dele está fixado aqui embaixo e aqui em cima está o perfil dele. Uma coisa importante. Tudo que eu estou falando está em contrato. E quando a gente coloca uma coisa em contrato, tudo que a gente está falando pode ser usado contra a gente. Então, eu não estou oferecendo nada que tem risco de alguém perder seu dinheiro. Eu não estou oferecendo nada que não esteja em contrato. Todas essas vantagens que eu estou falando, tá? Principalmente o fato de não ter que pagar juros. Vai pagar uma taxa de administração, mas está embutido nessas parcelas que eu estou falando aí, ok? Só que eu tenho, assim, ó, 2 tipos de cliente que me procura. Eu tenho um cliente que ele precisa de uma coisa para ontem e ele não consegue esperar. Eu tenho cartas já contempladas para ele comprar. Essas cartas já contempladas são de clientes investidores que contemplam e vendem o consórcio deles com um pouquinho a mais para eles terem lucro. Então, as cartas contempladas vai fazer você pagar menos que você pagaria se fizesse um financiamento. Mas você vai pagar um ágio. Por quê? Porque é uma carta contemplada já que está com ágio. Se a pessoa tiver uma entradinha para comprar a carta contemplada vai atender ela. Agora, se a pessoa não tem dinheiro para comprar uma carta e quiser fazer o consórcio normal, que não tem juros, não tem ágio, e se ela deixar eu trabalhar para ajudar ela, por quê? Porque imagina só, você tem uma parcela que cabe no seu orçamento, eu estou te emprestando ainda o dinheiro para você antecipar a retirada, você não está pagando juros, vai ter toda a minha assistência durante todo o período que você tiver no plano, assim como todo cliente nosso, e eu vou te acompanhar de perto. Se a pessoa também não puder me esperar até eu fazer o trabalho de contemplá-la, aí eu não consigo atender essa pessoa. Entendeu? Você tem cartas contempladas de vários valores, caso as pessoas tenham interesse? Como? Até 5 milhões. Uau! É. Meu Deus do céu. Até Meu Deus. milhões, tá? Só que eu repito, a carta de crédito contemplada, que o cliente já vai comprar e vai usar, ela tem ágio. Porque são cartas de investidores que fazem consórcio, são contemplados, não querem nada, só vendem.
E eles ganham dinheiro com isso. Entendido. Então existe um ágio, entende? Existe um ágio. Uhum. Agora, se ele não tem dinheiro para comprar uma carta, porque ele tem que dar uma entrada à vista, se ele quiser fazer um consórcio normal comigo e eu emprestar para ele o lance e ajudar ele a ter o que ele quer e não pagar juros, se ele tiver a paciência de me esperar trabalhar para ajudar ele, esse amigo, essa amiga, esse irmão, essa irmã, essa instituição não tem como se arrepender. Não tem como se arrepender, porque eu vou atender eles, vou ajudar eles. Amém. Bom, gente, eu acho que está mais do que esclarecido. Demais perguntas vocês podem fazer diretamente para o pastor Sidney, ou o telefone dele no fixado aqui, tá? Ou no perfil dele aqui em cima, tá bom? E o que eu posso dizer é que conheço o pastor Sidney, conheci o pastor Sidney através de um outro pastor amigo meu, já de muito tempo, de altíssima confiança, e eu entrei nesse programa, eu estou nesse programa e vou entrar pela segunda vez. E eu queria apenas que vocês conhecessem, que vocês soubessem, cada um tome a sua decisão, porque todos aqui são maiores de idade. Eu vou te pedir, meu amigo, para você orar pelo nosso pessoal, abençoar o nosso pessoal. Tem, inclusive, um pedido aqui, o Davi, filho da Luísa Cristina, que está doente, se você puder incluir nesta oração final. E aí, todos os demais que precisam de uma oração específica também, agora se conecta, que você também está incluído nesta oração. Apóstolo, só para finalizar, vou convidar as pessoas a anotarem o meu WhatsApp e eu vou, tá? Já tem muita gente me chamando aqui no WhatsApp, eu estou vendo as mensagens chegarem, eu não posso atender ainda. Eu estou ainda em clínica pastoral, hoje é um dia de clínica. Eu só não dei o horário das 6 às 7, perdão, das 7 às 8, porque eu tinha um compromisso com o senhor nessa live. Mas eu ainda vou atender alguém ainda em clínica pastoral aqui, hoje eu vou até às 10. Mas essas pessoas todas que estão me chamando, eu vou atender todas. E eu quero somente dizer para vocês que eu não quero nada que venha trazer dano a alguém. Então você não está fazendo um negócio que é uma pirâmide, você não está fazendo nenhum sistema financeiro que é uma bolha que pode explodir. Você está fazendo algo, você está procurando algo que o Banco Central, o órgão de maior autoridade de compra no Brasil, permite você comprar porque ele autoriza, fiscaliza, organiza e garante. Entendeu? Então é muito importante essa pessoa saber que o Banco Central é o mesmo que dá garantia a todos os bancos, Itaú, Bradesco, para funcionarem e permite a gente também funcionar. Então, tipo assim, essa pessoa não está entrando em nada de risco. E se essa pessoa me procurar, eu ter o que ela precisa, você pode ter certeza de uma coisa. A Bíblia diz que a bênção do Senhor não provoca dores. Eu tenho 27 anos de consultoria nessa área, não tenho meus nomes desqualificado em redes sociais. Eu tenho vários clientes em vários lugares satisfeitos que dão fé da minha pessoa e do meu trabalho, tá? Eu só não expando muito o que eu faço porque eu sou pastor-presidente e a minha maior prioridade hoje é meu ministério. Então, se eu expandir o que eu faço, eu não consigo nem cumprir meu ministério. Porque eu tenho que viajar para todas as partes do Brasil para atender pastores de todo lugar, porque todo mundo precisa daquilo que eu tenho. Entendeu, apóstolo? Mas todas as pessoas que me procurarem, eu vou ajudá-las. E se eu for o canal de bênção para a sua vida, você vai fazer algo que não vai te trazer dor. Que bênção. Tá bom? Vamos orar. Amém. Tá dito aí, vamos orar. E, gente, cada um agora tome a sua decisão, siga o seu caminho. Pelo menos a dica tá dada, viu? Amém. Amo todos vocês, por isso eu pensei nisso. Vai lá, pastor. Eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade e pela riqueza da sua comunhão, tá? Essa live não poderia acontecer se o senhor não fosse o homem que o senhor é e ter a sensibilidade com Deus que o senhor tem. Então agradeço essa oportunidade e te espero em abril para uma grande conferência profética que nós vamos ter aqui. Amém. Tá bom? Vamos orar. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar esse irmão e essa irmã, esse pedido de oração de um jovem chamado Davi, esses irmãos que tiveram acesso a essa live. Se eu for um canal de bênção para a vida deles, se eles vão fazer qualquer coisa comigo que não venha provocar dor para essa família, permita que isso seja feito.
somente me importa viver nessa vida para ser bênção para a vida das pessoas. Se eu Glória não a for Deus. bênção para a irmã, se eu não for bênção para esse irmão, não permita que nada que eu fale, ou diga, ou feche com eles dê certo. Não deixe que isso seja concluído, Senhor, porque eu venho diante de Ti me colocar como um homem sincero, na intenção simplesmente de ajudar as pessoas. O apóstolo Jefferson tem essa abertura, tem essa ligação, tem esse acesso. Então, que o Teu Espírito Santo venha fazer a obra em todos os corações. Eu te agradeço por essa live, que o Senhor venha continuar prosperando e abençoando muito o ministério do apóstolo Jefferson, lá de outro lado, lá nesse país, que a sua vida continue sendo um canal de bênção para muitas pessoas. Obrigado por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Gente, amanhã a minha live é com o Judson. Pastor Judson, cantor e pastor Judson, um homem de Deus, de grande sensibilidade, um grande adorador, é um amigo meu de muitos anos, e amanhã vai estar comigo aqui na live, pastor Judson, no mesmo horário. Pastor Sidney, muito obrigado pelo seu tempo, queridão, ainda mais sabendo que você teve que interromper aí suas clínicas. Deus te abençoe e te recompense grandemente. Ansioso por estar com vocês aí em abril, tá? Obrigado, obrigado. Beijo no seu coração. O Senhor continue te abençoando. Eu digo mesmo.